que é a autorresponsabilidade? Em resumo, a autorresponsabilidade está associada à nossa capacidade de responsabilizar-nos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Aquilo que é positivo ou negativo e também o que nos influencia de forma direta ou indiretamente. A melhor parte é que, da mesma maneira que aprendemos a transferir a culpa em algumas situações, também podemos desenvolver a autorresponsabilidade. A diferença é a dedicação necessária para aperfeiçoá-la, enquanto culpar os outros acaba sendo muito simples. Para esse debate, minha parceira e apresentadora Mel Kimani está aqui conosco. E a nossa convidada especial hoje do Potência Holística, Silvia Alves, que é a CEO do Confortavelmente. Ela também é terapeuta, ela é taróloga, ela é tudo, gente. Então, ela vai trazer esse debate aqui para a gente de autorresponsabilidade. E quero começar com você, Sil, dizendo o seguinte: é difícil a gente fazer essa transição entre a culpa é minha, então eu jogo ela no outro que facilita, que é mais fácil, e chamar ela para si, tipo, falar, não, então o BO é meu, tem que bater aqui no peito, tem que mandar bala. Muito, muito difícil, né? É um desafio diário, na verdade, né? E a gente consegue perceber o quanto a gente não é educado para assumir responsabilidade, inclusive, né? Desde criança, a nossa própria sociedade, ela já vem com essa bagagem de colocar culpa em qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, a chuva, o tempo, sempre tem algo que faz ou que dá a impressão que nos limita, né? Mas essa limitação ela é muito mais nossa do que qualquer outra coisa que está no externo, né? Salvo assim, catástrofes, né? Mas saindo disso, a gente tem todo o poder de assumir a responsabilidade e fazer mutações dentro da nossa vida. Melzita, quantas vezes você se viu nessa encruza de eu preciso me autorresponsabilizar pelas escolhas versus é mais fácil culpar o outro porque é mais cômodo, né? É mais fácil. Eu adoro esse conceito do a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Exatamente. Muito, muito. Nossa, tive uma fase da minha vida, a fase que dava tudo errado na minha vida, né? E eu demorei para perceber que eu tinha esse comportamento de responsabilizar tudo que estava acontecendo ao meu redor. E quanto mais eu fazia isso, mais coisas erradas iam acontecendo, né? Porque eu perdi o controle da situação. Eu acho que a autorresponsabilidade tem muito a ver com a aceitação da realidade do que está acontecendo primeiro, né? Porque você colocar a culpa em tudo, principalmente no universo, eu colocava sempre, eu sou azarada, né? Aí você vai colocando adjetivos para classificar as coisas, para tirar a responsabilidade. Eu sou assim mesmo, o universo não gosta de mim, o universo nem aí, né? Nem sabendo que eu existo. E Aquele daí meme da ficava nessa. menininha assim, né? Do universo. É, Sei nem quem que é bilhões e você, né? bilhões de estrelas lá e eu achando que eu era a rainha da cocada preta. Mas, nossa, muito, 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 muito mesmo, assim, principalmente na fase tipo, de transição da adolescência para a fase adulta, que é muito difícil essa fase, né? Que você ainda tá naquela fase de, tem meus pais, tem a escola, não sei o que lá. Eu ainda consigo jogar responsabilidade para os outros. E é o que a Silvia falou, a gente não é ensinado, né? Tipo, olha, você tem esse poder de mudar as coisas e tal, aceitar a sua realidade. E agora a gente tem que falar sobre as maneiras de ensinar isso, né? Sim, sim. Essa é o maior desafio, a gente conseguir colocar para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo agora, nesse momento, aquilo que a gente está fazendo agora é uma escolha nossa.
entendeu? A nossa gravação é uma escolha nossa, porque eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês duas que estão doentes podiam estar se recuperando, podia tomar um remedinho e dormir, entendeu? E a gente faz a escolha de estar aqui. E todo dia, em todo momento, a gente está escolhendo alguma coisa. E essas escolhas, elas têm prós e contras, sempre, sempre vai ter. Independente do que a gente faça, entendeu? Então, o maior desafio é a pessoa entender que, mesmo que você tenha uma rotina onde você faça todos os dias as mesmas coisas, você está escolhendo fazer todos os dias as mesmas coisas. E fazer todos os dias as mesmas coisas tem um resultado. E esse resultado, ele não vai mudar se você continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas. Se eu quero um outro resultado, obviamente eu preciso fazer outra coisa, independente do que seja, entendeu? E para que a gente tenha isso no entendimento, é importante que a gente saiba o que a gente quer, que é uma outra situação que também a gente não é ensinado. A gente é ensinado a olhar, pensar muito no futuro, pensar muito no passado e não ficar plantando aquilo que a gente deseja. Então, se eu quero ter uma saúde, eu tenho que ter hábitos bons, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer algum tipo de exercício. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que realmente me dedicar àquilo, não fazer de conta, porque tem muita gente que faz de conta, né? E não brigar com a situação, né? Não ficar brigando com a vida. Porque a gente ouve, mas se existe destino, não existe livre-arbítrio. Se existe livre-arbítrio, não existe destino. E eu entendo que existe ambos, sim. O destino é aquilo que nos acontece. E o livre-arbítrio é aquilo que a gente vai fazer com aquilo que nos acontece. Qual que é a nossa escolha diante daquilo que nos acontece? O que você vai escolher? Eu terminei o meu namoro, mas eu quero muito aquela pessoa, tal. E ele não quer. E aí? E aí? O que você vai fazer? Né? Mas Qual eu que acho é que a está sua muito. escolha? Eu acho Eu que está ia muito chorar, com certeza. vinculado. Eu acho que está muito vinculado, Sil, com a questão do amadurecimento, né? A autorresponsabilidade, ela está andando de braços dados com o amadurecimento. Por Sim, quê? Antigamente, falando numa questão até comportamental e social, as pessoas, elas amadureciam mais cedo por conta das responsabilidades. Então, você começava a trabalhar mais cedo, porque de repente você precisava ajudar em casa, né, ajudar no sustento, e a responsabilidade obrigatoriamente acabava trazendo um amadurecimento, né? Porque você tinha aquele compromisso. Essa vivência de amadurecimento fazia com que as pessoas acabassem, lógico, pulando algumas etapas, algumas fases, não é olhando por esse prisma, mas elas tinham, quando elas chegavam numa determinada idade, elas tinham um amadurecimento maior ali, por conta das sim, vivências e das experiências. Hoje em dia, as pessoas, elas têm uma rotina, né, um crescimento um pouco mais confortável nesse sentido. Então, não há tanta aquela necessidade, salvo alguns casos, claro, de você precisar trabalhar tão cedo para você ajudar a sua família e tudo mais. Então, eu acho que esse movimento social que está acontecendo hoje dificulta também um pouco na questão do amadurecimento, porque eu permaneço muito mais tempo naquele papel de filho, e o filho sim, ele é protegido, né? O filho ele está ali dentro daquela redoma, então você tem o seu pai, a sua mãe, os seus cuidadores para te dar algum tipo de proteção. E aí isso dificulta que você entenda as fases, as idades e as autorresponsabilidades conforme cada faixa etária que você está vivenciando, né? sim, Então, a gente vem vindo num fluxo em que a autorresponsabilidade ela precisa andar de braços dados com o amadurecimento, e o amadurecer, o crescer, ele é difícil. Ele é dolorido, porque eu falo sobre abrir mão de uma proteção, abrir mão de determinados confortos, e que eu vou ter que proporcionar a mim mesma esses altos confortos, né? Essas coisas que eu gosto, eu vou ter que me proteger, né? Então, eu acho que acaba que um anda meio que de braços dados com o outro, né?
Sim, e eu entendo também, Bia, que no final das contas, a responsabilidade, essa responsabilidade de a gente ter que sair para a vida, ter que trabalhar, ter essa rotina mais pesada, ela é uma pré-responsa- pré-autorresponsabilidade. Porque a gente acaba tendo uma responsabilidade em alguns determinados aspectos, como trabalho, como estudo, né, até de repente um relacionamento, né, porque eu preciso levar a família de alguma forma, né, mas talvez não consiga ainda desenvolver essa autorresponsabilidade, né, porque a responsabilidade ele é uma prévia, ele é um momento antes, né, porque quando a gente tem realmente uma autorresponsabilidade, a gente entende que a gente tem todas essas vertentes, a gente tem que escolher sobre todas elas, né, e a gente tem que saber que um determinado momento, alguma das coisas vai dar errado. Vai, não, e é isso que faz a maturidade realmente acontecer. A maturidade, ela só realmente acontece quando a gente começa a perceber coisas erradas naquilo que a gente está fazendo, para que a gente olhe para isso, coloque um foco, independente da área que seja, né? A gente tem que colocar um foco ali e, a partir daí, fazer um plano de ação para que a gente modifique aquilo, né? Modifique aquilo com aquilo que a gente tem também, né? Porque eu falo assim, não, todos os meus problemas vão acabar quando eu ganhar na Mega Sena, né? Mega Sena acumulada, 200 milhões na mão, todos os meus problemas acabaram. Ok, pode ser que isso aconteça, mas você não tem isso agora. Com aquilo que você tem agora, o que você pode fazer? Com É o aquilo que a gente processo tem de agora. aceitação, né? Exato. O processo de aceitação, o processo de autoconhecimento para você conseguir realmente olhar para aquilo que a gente tem, porque a gente geralmente tem a predisposição de olhar para aquilo que a gente não tem. Uhum. E quando a gente está olhando na nossa falta, mais falta a gente olha, mais falta a gente tem, e mais falta de opção, entre aspas, a gente entende que a gente tem também. Entendeu? Então a gente acaba se vendo dentro de um casulo de nós mesmos, porque a gente não se conhece, a gente não sabe quais as opções que a gente pode dar, a gente não sabe das nossas qualidades, a gente não sabe dos nossos defeitos, a gente não sabe aquilo que a gente precisa melhorar na gente para ter é, outros resultados, inclusive, né? E acaba fazendo uma bola de neve. E é um novelo, um novelo, um novelo, 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 que quando chega você fala assim, meu, paralisei. Aí começa a procrastinação, a vitimização, aí ele vai desenrolando várias outras características, uma síndrome do pânico, uma depressão, enfim, uma ansiedade, né? Que E é, como o tempo tá ligado com tudo isso, né? Tipo assim, porque um dos processos de amadurecimento é você entender o tempo das coisas, né? A gente tem que ficar muito atento com a sociedade imediatista que a gente vive, que ela também tira muito isso, né? Então, assim, se você não conhece o tempo necessário para você aplicar os resultados e tudo mais, fica muito fácil também você se desviar da sua autorresponsabilidade, né? Porque nem tudo vai vir no tempo que você quer. É, foi o que você falou, que a gente está fazendo aqui hoje vai ter consequência, mas não necessariamente essa consequência vai ser amanhã. Então, entender, né, essa necessidade de persistência também é responsabilidade, para isso vem do autoconhecimento, de você entender o seu propósito, onde você quer chegar. Tudo isso está muito ligado a essa questão imediatista, né? O imediatismo traz muita ansiedade, né? A ansiedade acaba sabotando tudo isso, que fica muito fácil daí. Ai, não deu, fiz, aconteceu, vou fazer outra coisa. Você acaba entrando nessa bola de neve que você falou, né? Exatamente. E mais do que isso também, Mel, eu entendo que tem também essa questão da gente se comparar às outras pessoas. Eu quero a mesma coisa, duas pessoas querem a mesma coisa, estão fazendo o mesmo processo, mas cada um tem uma forma de fazer. Então, uma coisa que uma pessoa vai durar um ano para conseguir, outra pessoa pode durar
10 anos para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque as duas pessoas têm processos diferentes de alcançar, né? Ou uma pessoa que vai vir e vai conseguir em um mês aquilo que eu consegui em um ano, entendeu? Porque E cada é tão, pessoa vai ter. Uhum. e é tão engraçado como essa questão da relativização do tempo, ela é totalmente diferente nas percepções, né? Porque, por exemplo, eu não sei para vocês, eu acho que esse ano passou voando. Voou. Eu não vi a gente chegar em agosto, assim, falar, ah, não, eu vi, eu senti, não. Quando eu pisquei, agosto. Até ainda tô, por a gente estar no começo de agosto, ainda tô naquela dificuldade entre assimilar o final de julho e o começo de agosto, assim, entendeu? Você falar, aonde que eu tô aqui, né? E Uhum. nisso a gente está falando sobre 8 meses do ano que já foi. 8 meses. Só que quando você vai dar uma orientação, uma direção, e você fala sobre isso que você está falando da construção, e você fala para a pessoa, você pode demorar 6 meses para construir isso, a pessoa vai falar, o quê? 6 meses? É muito tempo! Em 6 meses minha vida já mudou toda. Eu já não quero mais isso em 6 meses. Cara, você não viu 8 meses do ano passar, né? Então, onde que você está acreditando que 6 meses é muito tempo se passou 8 e você não viu os 8 passarem, né? Então, a relativização do tempo também vai muito da percepção, porque a gente não vê o ano passar, mas se você orienta na questão de tempo, a pessoa já acha um absurdo se você falar um ano. Gente, a gente já está praticamente aí planejando o ano novo, né? É. Agosto, Jingle bells. um pulo, entendeu? Então, tipo assim, o que é um ano de fato? Hoje em dia, um ano não é um ano, né? Um ano não rende mais um ano que rendia antes. Mas se você fala sobre um ano de construção, um ano de renovação, um ano sabático para um autoconhecimento, nossa, é muito tempo isso, não dá. Eu não disponho desse tempo, né? Eu quero viver intensamente. A todo momento quero ter novidades, a todo momento na minha vida, tudo tem que acontecer agora e tal. E entra na questão do imediatismo que a Mel estava comentando, né? Sim, e assim, e a pessoa não consegue perceber, Bia, que ela passou, sei lá, 30 anos da vida dela, que ela nem viu e que ela construiu uma persona que ela está tendo agora, que ela precisa desconstruir para construir uma melhor, e em 30 anos, são 30 anos fazendo coisas que não são boas para ela mesma, né? Tomando decisões que não são coerentes para ela mesma, com aquilo que ela está querendo para a vida dela. O que são 6 meses de reconstrução, que é um ano de reconstrução, um ano sabático de autoconhecimento, dentro dos 30 anos que ela já vivenciou, chegou no momento e falou assim: não quero mais isso, quero outra coisa. E tudo bem, e tudo bem. Mas ela não vai conseguir num clique. E se a gente está falando em 6 meses, um ano, dentro dos 30 anos que ela já viveu, não é nada. Passa que a gente nem vê, como esses 8 meses desse ano que a gente passou. Entendeu? Então, é muito importante que ela entenda que ela fez escolhas ou não, deixou que a vida fosse levando, Zeca Pagodinho, né? As coisas foram acontecendo. E chegou num determinado momento que ela falou assim: ok, eu quero entrar num ritmo diferenciado. Eu não vou entrar num ritmo diferenciado em um mês. Não vou. Então, assim, se é isso que você dispõe da sua vida, um mês para você fazer as mudanças que você quer na sua vida, você não vai conseguir nem entrar num ritmo de uma outra rotina necessária, de um outro padrão de pensamento necessário. Você, aos poucos, vai voltando a tudo aquilo que você já sempre fez nos 30 anos, que é muito mais confortável, né? É muito mais confortável, porque você já está sabendo, o seu cérebro já faz direto, já faz rápido. Para você fazer a modificação, você tem que pensar, você tem que parar, você tem que analisar as oportunidades, as possibilidades que você tem, né? Você tem que saber exatamente aquilo, para onde é que você está querendo ir, qual é o objetivo disso, entendeu? Em cada uma das fases que a gente tem na nossa vida, em cada uma das metadinhas da pizza que a gente tem, né? Que é
que a gente quer mudar no nosso relacionamento, o que a gente quer mudar nas nossas amizades, o que a gente quer mudar no nosso prazer, né? No nosso autoconhecimento. Nós somos muito plurais, né? E o que faz com que a gente seja diferente dos animais é exatamente a gente poder escolher. O animal, ele é instintivo, ele tem um instinto e ele vai. Então, assim, todas as coisas que fizerem a mesma coisa para ele, ele vai ter uma reação instintiva. A gente não. Uma pessoa pode fazer uma coisa, se para mim eu entendo que aquilo tem algum tipo de relevância, a situação tem relevância, a pessoa tem relevância, você pode escolher ter uma outra atitude se uma outra pessoa fizer a mesma coisa para a gente e a gente já mandar ela passear da nossa vida, entendeu? Sobre a mesma perspectiva, a gente tem oportunidade de fazer escolhas completamente diferentes. E é aí que a gente está tendo a responsabilidade de quem a gente quer que fique na nossa vida, quem a gente quer que saia da nossa vida, entende? Então, assim, a gente hoje olha muito para o passado, olha muito para o futuro, mas não faz aquilo que a gente tem que fazer, que é olhar para agora. Então, assim, quero viver intensamente o agora. Mas está vivendo? Está vivendo, Pois é. E né? quanto mais, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito é que quanto mais a gente se conscientiza que não fazer uma escolha é uma escolha, melhor, Sim, né? Quanto mais ficar preso nessa coisa aí, deixa a vida me levar, mas você tá escolhendo, tipo, sim, de qualquer maneira você é refém de uma escolha, então escolhe o que faz sentido pra você, né? Mas eu vou exatamente. falar de uma coisa polêmica agora, Fale. que eu tenho certeza que vocês vão me falar dos seus relatos. Mas, meu, como quando a gente vai tratar a questão de relações, esse é o tema, né? Como é impossível a gente se relacionar com outra pessoa sem autorresponsabilidade, como isso afeta as nossas relações, né? Tanto no trabalho, mas a conjugal, assim, é absurdo, né? Tipo, eu vejo muito que quando a gente vai tratar os pacientes, sempre tem que dar uma retomada nisso, porque é sempre a outra pessoa que tá errada, principalmente terapia de casal, né? Sempre a outra Sim, pessoa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá e tal. E daí eu acho que isso é um ótimo feedback para a gente perceber se a gente está se responsabilizando, olhar para as nossas relações, né? E ter esse hábito de perguntar para as pessoas, e aí, como que tá? E você acha que eu estou jogando muito para você? A gente está conseguindo e tal. Porque às vezes a gente se sabota mesmo, né? Foi o que você falou, assim, a nossa cabeça vai no ritmo, vai pegando ali, quando a gente vê, já está habituado a fazer e nem percebe. E ninguém fala, né, que a gente precisa sentar e perguntar às vezes, e precisa ser uma coisa programada, porque senão você esquece, tipo, anotar ali, né, na sua agenda e tal, nossa, vou dar um feedback ali com o meu cônjuge, com os meus amigos e tal. Porque se for deixar a cabeça avisar a gente quando achar, às vezes a gente já fez cagada, já, o camarão já foi na onda e fica mais difícil de voltar, né? sim. E também essa questão de estar com alguém e olhar o relacionamento, ele tem muito a ver também com essa questão de você se habituar a estar sempre com a pessoa mesmo nesse nível de diálogo, né? Porque os relacionamentos hoje, eles não têm essa perspectiva do diálogo, né? Então, assim, as pessoas têm que estar juntas, elas fazem coisas juntas, elas desenvolvem coisas juntas de qualquer forma, vão tentando se encaixar, vão tentando se enquadrar, e elas não sabem o que o outro quer, qual que é a perspectiva do outro com relação ao relacionamento, com relação àquilo que ela quer, e também não sabe, também nem se olhar para saber se aquele relacionamento é bom para ela, né? Porque, novamente, né, entra numa situação de, eu fui escolhida. Muitas pessoas são escolhidas pelas outras, por qualquer motivo que seja, por beleza, por dinheiro, sei lá, por várias questões, né? E quando começa realmente a relação ela não se entrosa. E aí vira ou uma submissão,
ou vira uma toxicidade, inclusive, ou vira aquele relacionamento que ele é baseado somente na parte sexual, somente na parte do dinheiro, entendeu? Porque as pessoas não sabem o que elas esperam. E tudo bem para elas, entendeu? Eu só quero ter alguém. E a sociedade hoje, ela coloca também essa questão para gente, né? Se você não está com alguém, você não é uma pessoa inteira, né? Você não tem essa capacidade de ser alguém que sustente um relacionamento. Então, as pessoas, elas acabam se enviando em qualquer tipo de relação, né? Em qualquer tipo de relação. Eu vejo que as relações, elas são baseadas primeiro em expectativas, seja afetiva, sejam amizades, trabalho, qualquer tipo de relacionamento começa com as expectativas. Então, as ideias que eu, na minha cabeça, com o patrocínio de vozes da minha cabeça, como diria a Mel, crio e quero que aquilo se consolide daquela maneira. E aí, quando você está se relacionando no dia a dia com a pessoa, a gente se esquece que aquela pessoa ela vem de outras experiências, de uma outra criação, de um outro modo de pensar, e que em algum momento haverá conflitos de Sim, ideias. sim, Por mais que você conviva muito bem com ela, por mais que de repente a relação seja 95% do momento muito bom, em algum momento vai haver o conflito. E aí a autorresponsabilidade entra quando você olha para esse conflito e você observa o que você acreditou que poderia ser, ou que você idealizou que poderia ser. E se em algum momento aquilo teve uma responsabilidade ali da outra pessoa, se em algum momento ela alimentou isso, ou se não. Porque na maior parte das vezes você vai olhar e vai falar: não, ela não alimentou. Em nenhum momento ela disse, ou em nenhum momento ela prometeu, ou em nenhum momento ela fez isso. Eu criei essa ideia, eu imaginei, eu tinha uma esperança de que as coisas fossem ser diferentes, né? E não, não, amor, não confunda esperança com expectativa, né? Esperança é a gente acreditar que o mundo pode e será melhor tão breve. Expectativa é você acreditar que a pessoa vai se comportar da maneira que você acha que ela deveria se comportar. Então são duas coisas totalmente diferentes ali. sim, Em qualquer relação, vai existir isso. E tudo bem, porque a gente cria, de fato, expectativas com tudo na vida. sim, As expectativas, elas não são de fato ruins. Elas são boas, porque elas empolgam a gente, elas ativam a nossa criatividade, né? Porque a gente cria na nossa cabeça. O que a gente precisa ter o pé no chão é expectativas podem nos frustrar. Tipo, a gente pode se deparar e pode acontecer exatamente como você imaginou e ser ótimo, perfeito, maravilhoso. Pode acontecer melhor do que aquilo que você imaginou, como pode acontecer totalmente o oposto ou pode acontecer o pior. Então você tem que estar preparado para todas as situações. Olhar por essa perspectiva da autorresponsabilidade é saber que eu sou criativa, crio na minha cabeça as coisas ali, né? Crio as expectativas com relação aos relacionamentos, mas eu tenho ciência de que são criações minhas, sim. somente minhas. E aí, a partir desse movimento, saber que podem se realizar ou não se realizar, né? Sim. E a gente ouve bastante nessa questão, né, de que você pode criar um monte de coisa menos expectativa, né? Só que, na verdade, independente do que a gente faça, a gente vai ter expectativa. A expectativa, ela movimenta a gente, né? O que nos move é a expectativa de uma coisa que sempre vai dar certo, né? Mas a gente tem que ter a maturidade de entender que o nosso pensamento, né, aquilo que a gente cria na nossa mente, ele tem muitas outras possibilidades, existe todo um leque, né? E a gente acaba focando demais em só aquilo que a gente quer, sem colocar o outro, porque assim, aquilo que a gente quer é só aquilo que a gente quer, e o outro vai ser um cachorrinho que vai andando atrás da gente, fazendo aquilo que a gente deseja, né? E não é assim. Aliás,
provavelmente 99% das vezes isso não vai acontecer. Eu acredito que mesmo o cachorrinho, ele em algum momento não vai querer ir atrás de você, ele vai querer fazer outra coisa, entendeu? Então, a gente precisa tentar entender o que é expectativa, tentar entender o que é essa tal dessa esperança e principalmente colocar a realidade no meio disso tudo, né? O que é a realidade? O que é a realidade? Não, eu vou olhar aqui para a pessoa do outro lado. Ela é uma pessoa que eu curto, tal, independente do relacionamento, pode ser um trabalho também. É um trabalho que eu gosto, é uma coisa que eu acho legal, tal. Porém, a realidade é essa. Não está me pagando bem. É uma coisa que eu adoro fazer, mas não está me pagando bem. Está suprindo minhas contas? Está suprindo minhas necessidades? Um relacionamento é uma pessoa que eu adoro. Ela é ótima. Mas ela está suprindo as minhas necessidades. Aquilo que eu entendo como amor para mim, para que eu me sinta amada. A outra pessoa faz aquilo que para mim? Entendeu? Porque assim, a gente precisa estar com uma pessoa que supra pelo menos essa expectativa nossa, que é o sentir-se amada. Você precisa se sentir amada, você precisa se sentir respeitada, você precisa sentir, entendeu? Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. E é uma responsabilidade nossa olhar para outra pessoa e entender se aquilo realmente a pessoa pode nos oferecer. Porque, por melhor que ela seja ou não, a pessoa pode não ter aquilo para nos oferecer. O formato dessa pessoa amar, por melhor que ela seja, é um outro formato. E aí você vai ficar sempre cutucando a pessoa, querendo aquilo que ela não vai conseguir dar. A Na responsabilidade é de quem? esperança, né? Na esperança de que amanhã ela vai acordar, né? Exatamente. Que um dia ele acorde, ou ela acorde, e seja um relacionamento completamente diferente. Agora, de quem é a responsabilidade de manter isso, de olhar isso, de sentir isso? É nossa. E como é que a gente vai saber disso? Se conhecendo, né? Se conhecendo. Então, E a assim, autorresponsabilidade, desculpa, ela nunca acontece na fantasia. não. Ela sempre acontece na realidade, né? Tipo Vale. assim, se você tá fantasiando muito, provavelmente alguma coisa tá ali tá acontecendo, né? Porque é na realidade que vai existir a construção para essa fantasia, né? Para isso que você tá sonhando, é na realidade que vai existir essa construção. E esse autoconhecimento também tem que estar muito alinhado com a estima, porque essa coisa da autorresponsabilidade vem muito com. Também é para as coisas positivas, né? Não é tudo o diabo tirou Sim, Jesus que deu, né? É sempre o diabo que tirou Jesus que deu. Você nunca tá ali sendo protagonista mesmo das coisas que acontecem. Então, quando a sua estima está alinhada com quem você é, o seu conhecimento mesmo, fica muito mais fácil você se responsabilizar. Porque senão a gente cai nesse martírio de tudo que tá errado, ai, é culpa minha, tudo que aconteceu de bom, não, mas é porque, ai, não sei sim, quem me ajudou, porque Jesus me deu, porque o universo conspirou e tal. Então tá alinhado nesses dois pontos de se responsabilizar pelas coisas boas da sua vida também, que ninguém também fica falando isso para você. Do mesmo jeito que ninguém fala pra gente, viu, olha, presta atenção, você tá fazendo merda, ninguém vai ficar falando, nossa, vai, olha que parabéns pra você, você tá vendo que você tá? Tipo, não tem né, um coach grudado em você 24 por hora, 24 por 7 ali pra te incentivar. Então, quanto mais você entende a sua realidade e você consegue também se responsabilizar pelas coisas boas que você faz, melhor para você conseguir tipo, ter forças depois para poder lidar com as coisas que você precisa tirar do âmago ali, né? Do sim, íntimo. Eu tenho dificuldade pra caramba em relação ao tempo mesmo. Eu acho que o tempo é a coisa que mais me pega, assim, coitado. Eu adoro culpar ele, sabe? Tipo, ele tá passando e eu tô ali, tipo, ao tempo, ao tempo, ao tempo, ao tempo, ao tempo, ao tempo. A mesma coisa do universo, né? O universo, mas o tempo é tão assim, sabe? Tipo, ele não tá muito preocupado também comigo. Ele só tá ali passando. sim. Então a gente tem que observar muito também isso. Gente, por favor, enalteçam as coisas boas que vocês fazem também, se responsabilizem, ressignifiquem essa palavra responsabilidade. Eu acho que a gente tem ela na nossa cabeça de um jeito muito negativo, né? Isso Sim, vem muito sim. da Peso, né? escola, né? Daquela coisa, tem que ser responsável, não sei o quê.
E essa ideia de responsabilidade que vão enfiando na gente, que não é necessariamente desse jeito. Ser responsável também traz muitos benefícios, né? Inclusive a liberdade de você poder escolher. Sim, sim. E também é importante a gente entender que a vitimização, ela não é só quando você coloca a culpa no outro. Tudo que envolve culpa, entre aspas, ela é uma vitimização. Pode ser para mim, né? A minha culpa, eu sou culpada de tudo, tal, como você disse. Quando você colocar no outro, no tempo, na situação, enfim. Tudo isso é uma forma de vitimização também, né? Então é importante que a gente entenda e até tente abolir essa palavra culpa do nosso dicionário, porque primeiro que culpa ela não ajuda a gente em absolutamente nada. Ela não traz autoconhecimento, ela não traz nada, ela deixa a gente ali, puf, tipo, enraizado naquela Congelado, situação. né? Exatamente, a culpa ela traz uma energia que fica girando e a gente vai ficando numa redoma e essa culpa ela vai aumentando. Quando você vê, você está tampadinha naquele lugar, não consegue se mexer, porque várias culpas que vão colocando na gente, ou a gente mesmo vai se colocando. Então é importantíssimo que a gente se parabenize. Nós somos os nossos maiores incentivadores. E quando você erra alguma coisa, pô, vamos lá fazer de novo, vamos lá resolver. Trazer uma leveza também no nosso dia a dia, porque a gente vai errar, é inevitável. A gente vai errar. A gente vai errar com as pessoas que a gente ama, a gente vai errar com a gente mesmo, a gente vai tomar caminhos diferentes, a gente vai errar caminho dirigindo, caminho de ônibus, vai pegar o metrô errado, vai errar, gente. Então, assim, é importante que a gente desmitifique essa questão do erro, né? Deixa essa questão do erro um pouco mais leve, né? Porque a gente está aqui, se a gente for colocar aqui que nós estamos numa vida de escola, que a nossa vida é uma escola, que a gente está numa evolução. Se a gente for colocar, quando a gente entrou no primeiro ano, a gente não sabia ler e escrever, a gente errou muito até chegar. Aliás, antes a gente errou para conseguir andar, a gente errou para tirar fralda, a gente errou para falar, a gente errou para tudo, gente. Como é que a gente acha que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai fazer com maestria, de cara, porque a gente é, sei lá quem, entendeu? Porque a gente é Então, prepotente. arrogante, né? É Existe isso. E energia. entra muito. Existem várias filosofias que vão apontar isso, e uma delas é conhecerás a verdade, né? A verdade significa o quê? Conhecerás a realidade, né? Você vai ver a realidade, e a realidade vos libertará. Vos libertará da onde? Das fantasia, da expectativa, vai te libertar né, do local que você foi colocado ali, que você criou ali para você se projetar, para que você enxergue a verdade. E aí, a partir desse momento, você conseguir se locomover de uma maneira muito melhor e muito mais fluida. Estamos chegando ao fim e eu gostaria de saber de você, Sil, uma prática diária para a autorresponsabilidade, tipo, como exercitar a autorresponsabilidade no dia a dia. O que eu acho interessante a gente fazer, né? Primeiro, a gente tem um caderno para a gente registrar as coisas que a gente está fazendo, porque é importante que a gente saiba qual é a evolução que a gente tem, né, com aquilo que a gente faz. Entendeu? Então, assim, colocar os seus objetivos, colocar que pequeno passo, porque é de pequeno em pequeno passo que a gente vai chegando aonde a gente deseja. E assim, hoje não deu certo. Ok, dá um abraço, se acolha. No próximo dia a gente começa de novo. Mas não deixe de fazer. Então, eu entendo que uma das melhores práticas é sim ter um caderno, um diário, onde você escreva mesmo à mão, né? Para falar das suas experiências, para contar como foi seu dia, o que você aprendeu naquele dia, porque todo dia tem aprendizado, sim, independente do que seja pequeno, grande, médio, enfim, todo dia a gente aprende alguma coisa. O que você quer levar para a sua vida, o que você não gostou e que você deseja modificar, e fazer todo dia fazer uma análise. Se for diário, muito melhor mesmo fazer essa análise diária. Mas se for com uma certa rotina, também vale.
Mas se colocar dentro do dia a dia, fazer essa autoanálise, ver o que você acertou, do que você é grato, seria o imprescindível, né? O necessário. E para você, Melzita, um exercício prático para desenvolver a autorresponsabilidade? Perguntar e comparar. Eu acho que você tem que perguntar, você tem que criar o hábito de perguntar, principalmente para as suas relações, como elas estão se sentindo em relação às suas expectativas, para você entender o que você está criando, porque senão você cria coisas ali na sua cabeça que você nem sabe. E eu acho que comparar, uma coisa que eu acho muito legal de se fazer é listar as coisas. Então, assim, eu acho que a nossa mente, ela divaga muito nos nossos desejos e nas nossas fantasias com a nossa realidade, porque tudo bem, a gente está num processo de construção. Então, seria legal também escrever ou gravar um áudio falando sobre o que você quer, o que você quer chegar, os benefícios que você tem para chegar até lá. E depois escrever sobre o que você tem, as dificuldades que você tem. Você pega os dois e compara. Você precisa comparar. Quando você compara, isso vai alinhar tanto a autorresponsabilidade de você ver, nossa, eu tenho todos esses desafios, eu consegui fazer tudo isso mesmo assim, e se elogiar e tudo mais, tanto de comparar e falar, olha, eu tenho também todas essas dificuldades e tudo mais, né? Então, assim, ai, eu quero fazer tal coisa, eu tenho esse benefício, mas eu tenho essa dificuldade, eu quero chegar no meu trabalho assim, ai, plena, mas eu pego o ônibus, pode ser que isso afete meu humor, mas mesmo assim eu consigo. Então você vai mediando ali as duas coisas, porque você consegue ser protagonista, entendeu? Dessa maneira você consegue ir construindo as coisas para que a realidade fique muito clara para você e seja uma construção e não uma fantasia. Sim. E mais leve também, né, Mel? Com certeza. E para você, Eu sou Glauca? uma pessoa, então, eu sou uma pessoa muito analítica, né? Eu gosto de análise. Análise para mim funciona porque para mim, para haver algum tipo de mudança, precisa fazer sentido. Né? Então, quando faz sentido, existe mudança. Se para mim ainda houver algum tipo de lacuna, não vai rolar a mudança. Então, para mim, funciona da seguinte maneira: a autorresponsabilidade ela vai surgir de eu entender o meu passado e a minha história, para que eu possa entender por que eu estou nesse aqui e nesse agora. Né? Então, é o momento que eu paro, volto lá atrás, observo, falo, tá, foi essa escolha, e essa, que me trouxeram até aqui. Aí eu vou olhar o meu cenário atual. O que eu estou vivendo, né? Tipo, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu estou feliz com o que eu estou vivendo ou não estou feliz e preciso modificar alguma coisa? E a partir dessas respostas é que eu vou saber as ações que eu preciso tomar. Então, eu acho que o passado, ele não é um lugar para a gente ficar ali remoendo. O passado, ele é uma bússola que aponta por que a gente chegou naquele caminho. Ele fala assim, ó, tá vendo? Esse caminho foi feito assim. E aí, a partir disso, a gente tem aquele aprendizado de não repetir os mesmos caminhos. Porque se eu avaliei, analisei, vi que eu só cheguei aqui por conta disso, e de repente não é o resultado que está me agradando, eu não vou repetir esse caminho, porque eu já sei onde ele vai dar. Então, eu vou tentar outro caminho. Pode ser que eu erre novamente nesse outro caminho, com toda certeza. Vai ser tentativa e erro. Mas a probabilidade de eu errar vai ser muito menor, porque eu vou dar muito mais atenção, foco e energia em ser mais assertiva naquilo que eu quero. E eu acho que isso faz a gente revisar o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, o que aceita, o que não aceita. Então, assim, para mim funciona muito a questão de análise. Tem que ter sentido para haver mudança. E aí eu acho que o passado, nesse sentido, ele contribui para fazer eu entender como foi que eu cheguei no aqui e no agora. Né? E não ter muito aquela ideia do eu fui tacada, né? Tipo aquela coisa assim, uma nave abriu, me tacou aqui agora e eu preciso lidar. Não, existe uma construção, existe uma história, existe um porquê do meu pensamento ser assim, existe um padrão que foi criado e construído e consolidado como uma verdade absoluta nesse decorrer. O que essa verdade absoluta me trouxe de benefício ou de malefício? Então, se ela me trouxe malefício, eu preciso modificar ela, né? Que tantas pessoas falam, crenças limitantes. O que são? Os comportamentos, os pensamentos que não me fazem bem. Sim. Simplesmente. Ela pode servir muito bem para o outro. Às vezes, para mim, não funciona. E aí eu olho para esse passado, vejo a trajetória que eu fiz,
vejo onde eu estou e vejo o que eu quero dali para frente. E aí isso vai me impulsionar a ter novas ideias, novas perspectivas e aderir até às vezes novas habilidades que vão contribuir para essa construção desse novo caminho, né? Exatamente. Agora, quero saber de você, Sil. Se a pessoa está assistindo esse programa e ela se identificou com você, com a sua fala, né, com o que você trouxe de ideias, o que, que você está oferecendo no momento dos vários conhecimentos que você tem, como ela te encontra, né, e como que ela pode entrar ali em contato com você e fechar um atendimento com você? Bom, eu estou oferecendo o atendimento com tarô, né? O Theta Healing também, as mesas radiônicas, eh, a própria terapia mesmo, que eu incluo esses atendimentos dentro do pacote também, conforme vai precisando, havendo necessidade. Pode me encontrar no Instagram, né, no @confortável_mente_terapias. E no meu celular também, né, WhatsApp 019 97129 2016. Muito bem. Melzita, se a pessoa está ali na lista de espera, ela fala assim: Meu Deus, eu quero que essa menina abra logo a agenda, porque eu preciso encontrar minha identidade, eu preciso me reconhecer nesse planeta Terra. O que que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa precisa ir lá no meu Instagram, ler os meus textos. Olha, eu vou falar uma coisa, tá quase pronta as playlists, tanto no Spotify, tanto no YouTube. Legal. Daqui a pouquinho vai estar lá. É só vocês entrarem lá no Instagram, acessar. Todos os textos têm música, música de qualidade, maravilhosa. Vai me seguindo, gente. O curso daqui a pouco tá pronto. Tô fazendo com calma, para ficar muito bom. Enquanto isso, vai conversando comigo. Eu já disse, eu adoro conversar. Continuem conversando comigo. E eu tô aí nesse processo de finalização já de montar os slides das aulas de educação afetiva. Então, breve vem a quarta edição. Nessa edição, o que, que vai ser o diferencial? Uma especialização para terapeutas, para falar sobre a questão de relacionamentos, né? De tratamentos, né? A maneira de se abordar os determinados assuntos e para as pessoas que querem aprender a se relacionar, as pessoas que querem entender como é que funciona o relacionamento, as pessoas que querem entender como é que funciona a questão do autoconhecimento, da atração pelo outro, de se conhecer, de se entender. Então, vem bastante novidade. Eram apenas 4 aulas nas outras edições, nessa está vindo com 7, 8 aulas aí fácil, que estão aí nesse processo. Então, logo sai aí a próxima edição da Educação Afetiva e estou aguardando vocês. E se vocês querem mais Necessário. conhecimento sobre autoestima, autoconhecimento e relacionamentos saudáveis, @Bia Antônio lá no Instagram. E Sil, muito obrigada pela sua participação. Hoje foi maravilhosa. As portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar aqui no Potência Holística. Eu sei que você tem Com muito assunto para gente. certeza. A Silvia é o tipo de pessoa que dá para você varar a noite falando com ela de um assunto ali, tranquilo. Então, as portas estão sempre abertas para quando você quiser participar, meu amor. Eu agradeço muito pelo convite, Bia, Mel, viu? Eu estava morrendo de saudade de vocês, inclusive. É, eu também estou aqui disposta e disponível, né? Assim que vocês quiserem também, eu também estou por aqui, só me chamar. E eu agradeço muito pela oportunidade. É isso, gente. A Silvia é maravilhosa. Manda mensagem pra ela também. Gente, manda mensagem. É pra mandar Pode mensagem mandar, mesmo. pode mandar. Manda Não mensagem, se chama no acanha, não, WhatsApp. né? Não se acanha. Manda assuntos que vocês querem que a gente conversa. Compartilha a gente. E, gente, toma vitamina C, porque a gripe tá pegando todo mundo. Com É a tosse certeza. inacabável, né? Desculpa a nossa voz, eu e a Bia, a gente tá gripadíssima, né, Bia? A gente tá aqui Nossa, amiga, meio a gente fânia. tá por Deus aqui, né? Mas se vocês acompanharam, ó, beijo no coração de vocês, bem lá no fundo, assim, ó, onde o sangue fica correndo forte. E não se esqueçam de se inscrever no canal da TV Abrate,
porque todos os dias tem programação sensacional e quentinho e fresquinho. Todos os dias, às 7 da noite, sai conteúdo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado toda vez que sair um programa novo da TV Abrate. Tem que ativar, gente, senão não aparece. Tem que ativar. E todos agregam demais. Todos agregam demais. Se você quiser participar do nosso programa, se você quiser debater, você manda um e-mail para a gente, que o e-mail vai aparecer aqui embaixo. Fala que quer participar do Potência Holística e a gente em breve pode convidar você para estar aqui, ó, nessa roda com a gente, né, Mel? Que delícia! Sim! Só vem, só vem. Só vem. Só vem. Melzita, minha parça, muito obrigada pela parceria de hoje, amiga. É Tamo nóis, junto. amiga. Melhoras para todos os gripados do Brasil. Muito obrigada, Sil, maravilhosa. Espero te reencontrar em breve. Sim, sim. E obrigada a todos vocês aí que estão assistindo a gente, né? Sim, muito obrigada. Beijão no coração. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Até o próximo Potência Holística.